Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos agora a mais questõezinhas do vestibular da UNB, agora envolvendo umas ideias malucas sobre os Simpsons. Então, meu amigo, já aí na telinha para você o texto da questão. Aqui foi apenas um texto contando historinha, nada importante para a gente julgar, itens soltos envolvendo essa família maravilhosa que aparece aqui pra gente. Então ele afirma que os Simpsons é uma série de animação americana criada por Matt Groening. Diverte uma legião de fãs em todo o mundo há mais de 25 anos. Considerando os personagens dessa série e aspectos a eles relacionados, julgue os próximos itens. Então temos apenas itens soltos aqui, nada mais do que isso em relação a esse texto. Então o primeiro item que julgaremos é o item de número 119, o qual ele coloca pra gente. Considere que em determinado episódio, o personagem Homer tem enunciado a seguinte proposição. Nos triângulos isósceles, a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados é igual à raiz quadrada do outro lado. Nesse caso, a proposição de Homer só seria válida se o triângulo fosse isósceles e retângulo. Então, vamos aqui desenhar a situação que ele colocou para a gente. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui um triângulo isósceles qualquer, que está. Então, temos aqui um triângulo isósceles, tudo bem? Só mudando aqui as cores desse camaradinha, tá aqui, ladinhos branquinhos, vamos colocar uma espessura um pouco maior desse camarada. Pronto, bacana. Agora vamos tentar rever o que ele colocou pra gente no texto. Então o Homer ele falou o seguinte, que no triângulo isósceles, olha o que ele disse, a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados é igual à raiz quadrada do outro lado. Ou seja, ele falou o seguinte, se aqui a gente tiver, por exemplo, um lado medindo L, aqui um lado também vai medir L. Afinal, temos aqui um triângulo chamado de isósceles, tudo bem? E aqui eu vou ter um terceiro lado que eu vou chamar de A. Fechou essa ideia? Ele disse o seguinte, que a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados, a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados é sempre igual à raiz quadrada do outro lado. Ou seja, ele falou que se a gente somar a raiz quadrada de L com a raiz quadrada de L, isso aqui equivale à raiz quadrada de A. Ou a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de L é igual à raiz quadrada de L. Ele está falando que quando a gente faz a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados, isso obrigatoriamente tem que ser igual à raiz quadrada do outro lado que aparece para a gente, tudo bem? Nesse caso, ele falou que essa proposição só seria válida se o triângulo fosse isósceles e, além disso, fosse retângulo. Meu amigo, já dá para a gente matar esse item de acordo com o que eu acabei de escrever, porque como ele falou para a gente que vale para quaisquer dois lados, analise essa segunda situação que aparece aqui para a gente. Perceba que a raiz quadrada de L, que é um lado qualquer, equivale à raiz quadrada desse mesmo L mais alguma outra coisa. Então, peraí. Então, significa que a raiz quadrada de L seria, na verdade, maior do que a raiz quadrada de L mais a raiz quadrada de A? Isso não faz um sentido para a gente. Perceba que a raiz quadrada de L tem que ser igual à raiz quadrada de L. Mas aqui a gente está acrescentando um segundo termo para essa soma. Isso não faz sentido para a gente. Por causa disso, já poderíamos falar que esse item está errado. Porque ele falou para a gente que vale para quaisquer dois lados. Então, esse é um primeiro item, um primeiro erro que a gente vai ter nesse item, tudo bem? Então, um erro enorme que temos aqui é essa palavra quaisquer dois lados. Ou seja, escolheu dois lados quaisquer, aplicou a propriedade que o Homer falou, ou seja, que a soma das raízes quadradas de quaisquer dois lados, isso equivale à raiz quadrada do terceiro lado, então veja que nem sempre isso daqui vai estar rolando para quaisquer dois lados. Agora, vamos supor que a gente faça isso para os lados que são iguais. Será que realmente isso daqui vai dar certo?
Ó, ele falou para a gente aqui no item que, nesse caso, a proposição do Homer só seria válida se o triângulo fosse isósceles e retângulo. Ou seja, vamos ver se realmente esse triângulo tem que ser retângulo. Ele está falando para a gente que só é válido se aqui a gente tiver um ângulo de 90 graus, tudo bem? E, obviamente, aqui abaixo temos dois ângulos de 45 graus. Vejamos se é verdade isso daqui, se é realmente válido somente para esse camarada. Bem, se a gente der continuidade a este número 1 que aparece aqui para a gente, nós teremos o seguinte, que 2 vezes a raiz quadrada de L é igual a raiz quadrada de A. Elevando ao quadrado dos dois lados, ou seja, elevando ao quadrado do lado esquerdo, elevando ao quadrado do lado direito, nós teremos o seguinte, que 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L. Isso aqui tem que ser igual. Raiz quadrada de A ao quadrado é o próprio A. Então, o que fizemos aqui é apenas cortar o quadrado com a raiz para essas raízes quadradas. Então, veja que para ocorrer essa situação que aparece para a gente, basta que ocorra o seguinte, que o lado diferente ele tem o valor de 4 vezes o valor desse lado que seria igual. Ou seja, só da gente ter essa situação desse camarada equivale a 4 vezes L, isso daqui já poderia estar ocorrendo, tudo bem? Porque no triângulo isósceles a gente tem dois lados iguais. Tudo bem? Fechou essa ideia? Então, sempre vai ocorrer isso. Então, não necessariamente a gente precisa que esse triângulo ele seja retângulo. Até porque, se esse triângulo fosse retângulo, esse camarada aqui que aparece para a gente, ele corresponderia à hipotenusa. Se esse camarada fosse retângulo, como ele colocou para a gente. Tudo bem? E esse camarada sendo retângulo, então significa que esse lado A seria exatamente igual àquele lado L, só que, porém, multiplicada pela raiz quadrada de 2. Mas veja que esse lado A, eu não tenho que multiplicar o lado pela raiz quadrada de 2, eu tenho que multiplicar o lado por 4. Então, significa que esse triângulo, cuja propriedade vai estar sendo válida isso daqui, ele não vai poder ser retângulo. Ou seja, ele é um isósceles qualquer, porém é um isósceles que a gente não vai dizer que é um triângulo retângulo. Pedrinho, teria como a gente descobrir o valor desse ângulo aqui, por exemplo, que está aqui em cima? Tem. Basta você aplicar a lei dos cossenos, aí você consegue encontrar a medida desse ângulo. Só que aqui não tem a necessidade de você fazer isso nessa questão, tudo bem? Então, veja que nessa questão aqui, a nossa ideia era você o quê? Pegar duas principais informações dentro dessa questão. A primeira, em relação à palavra quaisquer. Meu irmão, se você escolher quaisquer dos dois lados, tirar a raiz e somar, tem que dar o terceiro que está aparecendo para a gente, veja que você já tem um furo aí. Porque se a gente pega um dos lados iguais, soma o terceiro que é diferente, não tem como dar o segundo camarada que seria o lado igual. Então, isso daí já fura por aí o nosso item. Segundo erro, que esse camarada não deve ser retângulo, porque se ele fosse retângulo, aquele lado lá de baixo que eu coloquei diferente, ele deveria ser o lado L multiplicado por raiz quadrada de 2. Fechou, meu amigo? Então, Homer tomou umas aí, falou um monte de besteira, então, infelizmente, isso daí não vai estar valendo pra gente. Tranquilo, amigo? Ficamos por aqui e eu te aguardo no nosso próximo item. Até mais!